Despertando a Consciência. Este é mais uma apresentação do nosso canal Despertando a Consciência, em que fazemos estudos sobre a espiritualidade e a saúde. A saúde, como vocês já sabem, conforme já temos muito conversado aqui, é uma consequência da boa conduta, da conduta mantida sobre a linha tênue da ética, da compreensão, da paz, da cooperação, da ajuda ao próximo, do respeito a Deus e às suas leis. Então, nós estamos estudando para o nosso escarmento, quer dizer, para a nossa exemplificação, nós estamos estudando a parábola dos dois irmãos, também conhecida como parábola do filho pródigo. Não tem filho pródigo algum, mas é assim que ela é conhecida, nós fazemos referência para as pessoas poderem localizar. Mas, na realidade, é a parábola dos dois irmãos, como o próprio Jesus afiançou. E nós estávamos falando de que a questão da parábola, ela é, hoje, interpretando-a sob o ponto de vista da psicologia profunda, da psicologia da quarta força, que é a psicologia que nos remete ao conhecimento e à consideração do ser essencial, o espírito, da qual nós já falamos aqui da outra vez, mostrando a imagem, né, do amor, do desamor e do pseudo-amor, que vocês, se não tiverem visto, podem voltar atrás, maratonar aqui no canal e vão encontrar a explicação dessa condição que é fundamental para o entendimento do que seja o ego, do que seja o self, que é exatamente aquilo que a parábola vai pontificar e mostrar. E a parábola conta a história de um menino jovem, né? São dois irmãos, um mais velho e um mais jovem, e o mais novo pediu ao pai que desse a ele a parte que lhe cabia na fazenda, e resolveu, depois de algum tempo, ir para um lugar distante, né? Eu já falei sobre o que é esse lugar distante, sobre o significado dessas questões todas. Agora nós vamos tomar do pedaço que ele vai para esse lugar onde ele gasta, né? Ele havia gastado tudo que tinha, né? Então, e havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou então ele a padecer necessidade. É aqui que Jesus vai abordar a consequência dos nossos atos. Quando esbanjamos de maneira completa, de maneira às vezes até abusiva, os recursos que nós possuímos. E aí ficamos distanciados do amor divino. E essa distância, cedo ou tarde, acaba nos levando à carência, nos levando à fome. E também à doença. Isso aí não há dúvida. Essa fome não é fome só de pão. Ela não é uma fome material, mas é principalmente a fome que o ser humano vai desenvolver, que é a fome de amor, a fome espiritual. Quando esse filho desse pai gasta todos os recursos da sua existência, recursos que ele deveria ter utilizado para poder evoluir, ter gasto com parcimônia, com equilíbrio, que era para o seu próprio bem, né? Ele está demonstrando exatamente a falta de amor por si mesmo, falta de amor a Deus, né? E isso acontece com muitos de nós. Nós utilizamos a energia vital do nosso corpo para obter prazeres de toda ordem, distante do prazer essencial que é realizado pelo exercício do amor. E é claro que vai acontecer um momento que nós vamos entrar necessariamente num estado de carência de energia, que resulta na doença que vai se manifestar no corpo físico, mas que é uma doença que vem do nosso espírito.
Muitas vezes nós usamos a nossa inteligência clara, arguta, a mente lúcida, capaz de elaborações mais diversas, para destruir a vida das outras pessoas, para usurpar os recursos coletivos e às vezes devassar a natureza, terminando por destruir a nós mesmos. Isso acaba resultando numa degeneração mais ou menos intensa da nossa mente, fato que vai acabar nos levando a doenças psíquicas, transtornos psicóticos, em que vamos perder a nossa lucidez, e vamos desenvolver neuroses, em que a lucidez é mantida, mas com uma constituição mental e intelectual muitas das vezes considerável. É aí que nasce, por exemplo, aquilo que se chamava no passado a idiotia, quer dizer, a pessoa que nasce com uma restrição mental, paralisia cerebral e outras consequências, que às vezes no pré-parto, durante o parto ou no pós-parto, uma queda, a criança muito pequena, nós conhecemos um caso de uma menina que rolou de uma escada, de um andar, bateu com a cabeça e ficou com a mente perturbada para o resto da vida. Hoje ela é uma pessoa adulta já, né? Então, quando o ser humano escolhe esse caminho, as consequências são muito ruins, muito. Chamadas consequências funestas, né? Pois não é possível usar o mal, não é possível que a gente use o nosso livre-arbítrio para produzir o mal. O livre-arbítrio foi nos dado para nós guiarmos a vida e produzirmos o bem. Mas aí nós desperdiçamos o recurso divino que recebemos, né? E vamos caminhar para um processo que não é um processo evolutivo normal. E aí isso pode acontecer depois das consequências em diversas vidas, em diversas experiências, em diversas encarnações, né? Mas que a gente vai produzir danos para nós mesmos. A gente vai ver que, a gente estudando os versículos seguintes dessa parábola, né, a gente vai ver que o resultado do mau uso do livre-arbítrio pelo filho mais moço, o que é chamado de filho pródigo, o que aconteceu após ele sofrer as consequências das suas escolhas. Aí está lá um dos versículos diz assim: e havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade, né? Então isso aí é uma coisa que acontece com frequência, né? Jesus está abordando aí a consequência dos nossos atos, né? Então devemos que lembrar, né, que todo abuso terá sempre uma consequência e uma carência como resultado. Mas, sem sombra de dúvida, a maior necessidade que podemos padecer é de ordem espiritual, maior de todas as carências, porque nos dá uma fome que é difícil de ser saciada, que é a fome de amor, né? A pessoa fica se sentindo abandonada. Lembremos que o filho estava numa terra longínqua, para onde ele foi, né? Distante da casa do pai. Quando nós nos afastamos da essência divina, da essência que somos, que é Deus, né, em nós, mais cedo ou mais tarde, nós vamos experimentar uma grande carência. Mesmo que, em primeiro momento, esse afastamento apenas represente liberdade. Nós achamos que, eu sou livre, posso fazer o que eu quiser. E não é bem assim. Na verdade, é uma liberdade falsa, pois, ao nos distanciarmos da essência, para vivenciarmos o nosso ego, nós entraremos numa grande fome, numa grande carência de luz, uma grande carência de amor, que nós mesmos vamos proporcionar para nós próprios, né? Então é isso. E aí, então, a parábola diz assim: e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos para apacentar os porcos.
e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe as dava. Ele não tinha que ele desse. Ele não queria comer pelo menos a comida do porco, nem a comida do porco. Ele conseguia porque o porco comia mais rápido do que ele. Essas bolotas são as alfarrobas. As alfarrobas são umas bolotas duras, umas coisas que não é comida para ser humano, é comida para porcos. Né? Jesus, nesse versículo, ele vai demonstrar a imensa carência que chegamos quando usamos mal o nosso livre-arbítrio. E chega um momento em que sentimos completamente vazios, sem nada, extremamente carentes de tudo, e ninguém nos dá nada, a gente fica completamente sem caminho, sem amparo, sem ajuda, sem acolhimento de ninguém. Jesus procura chamar a atenção nessa parábola, nesse trecho da parábola, para isso da nossa parte. Porque se levarmos ao pé da letra, é um absurdo que um trabalhador não tenha nem alimento para si próprio, para comer, né? Porque isso não é verossímil, mas ele vai dar essa ideia para poder mostrar que a carência é muito forte e não é a alfarroba de porco que vai suprir a necessidade de amor que a criatura fica. Né? Apenas a própria criatura pode saciar a si próprio por meio de quê? De um ato de amor por si mesmo. É só isso que pode acontecer. Né? Esse filho mais moço, chamado filho pródigo, né? Ele entra em sofrimento feroz, sofrimento acerbo, sofrimento profundo, né? Como resultado da escolha que ele fez. Como ele se distanciou do amor e da pureza que havia na casa do pai, se distanciou da sua própria essência, ele precisa expiar, quer dizer, ele precisa padecer pelo seu ato. O seu ato tem que ser punido. A punição é dada pela própria consciência do indivíduo. O universo, meus amigos, ele é regido por leis que são baseadas fundamentalmente no amor. É o amor que rege o universo. Quando nós distanciamos do amor, nós entramos na carência. É esse o grande erro que nós cometemos, pois partimos para terras longínquas, distantes da casa do Pai, e ficamos deslocados do nosso eixo amoroso. É dessa forma que vai acontecer a gênese profunda das doenças. As doenças começam aí. Geralmente a pessoa que está doente, ela está distanciada do amor. Porque às vezes ela está sofrendo a ação de uma pessoa, ela está achando que está carregando um peso muito grande por causa daquela pessoa que estava, vamos dizer assim, fazendo com que a sua vida seja uma vida sofrida, difícil, mas ela está precisando aprender a amar essa pessoa. Quer dizer, apesar dessa pessoa aparentemente não merecer o seu amor, é essa pessoa que ela precisa amar. Isso é uma coisa que realmente é difícil, mas é o desafio que a gente tem, não é? Então, por quê? Porque quando a gente não ama aquele que nos persegue, que nos calunia, que nos causa dano, nós não estamos desenvolvendo a nossa espiritualidade e a comunhão com a essência divina, que ama todas as criaturas, ama tudo. A religiosidade nossa está ficando, vamos dizer assim, ofendida. Porque o que é a religiosidade nossa? A nossa religiosidade é a nossa comunhão com o próprio Criador, com Deus. Né? E nós não fomos criados para ficar longe da casa do Pai. Nós fomos criados para ficar próximo da casa do Pai. Ficar longe do amor traz problemas sérios, carências imensas, muito sofrimento, né? Muita dor. Então, a expiação, quer dizer, o sofrimento, a dor que nós vamos passar por esse afastamento, será um mecanismo da vida que estará nos convidando para um amadurecimento, para retornar à casa paterna,
para refletir sobre as nossas ações equivocadas, para ver as realizações que produzimos, para que a partir dessas reflexões nós possamos canalizar a nossa energia para a nossa reabilitação, conforme nós vamos, na continuidade dos nossos estudos, nós vamos encontrar. E aí, aquela parte que eu já falei para vocês, que eu vou repetir, que a repetição é a maior lei do ensino, segundo ensinou Pestalozzi, e eu estou aplicando aqui a lei do Pestalozzi, que foi o orientador do grande mestre professor Allan Kardec. Pestalozzi dizia que a repetição é a maior lei do ensino. Então, repetindo, eu vou dizer aqui. E aí, esse rapaz mais moço, sofrendo essa dificuldade toda, caiu em si. E caindo em si, disse: meu Deus, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui passando essa fome, né? Jesus aqui está se referindo ao momento que vai acontecer na vida de todos nós. Nós vamos um dia despertar a consciência, cair em si. Tomarmos consciência das nossas atitudes equivocadas. Porque esse rapaz na parábola, né, ele percebe a imensa carência, e aí ele se lembra da abundância que havia na casa do pai, da qual ele voluntariamente havia se afastado, havia se distanciado. Ele está com fome espiritual e na casa do pai a espiritualidade era abundante. Nós devemos perceber que trazemos em nossa consciência as leis divinas, elas estão escritas lá. Mesmo quando nós estamos anestesiados, deliberadamente seguindo os nossos estímulos egóicos, né? Caminhos que são equivocados, quando estamos buscando os prazeres mais terra-terra, conforme esse rapaz fez, né? O despertar da criatura acontecerá mais cedo ou mais tarde, sempre vai acontecer, pois não é possível a criatura sufocar eternamente, permanentemente, a lei divina, que está impressa na sua própria essência, na essência divina que todos nós somos. Então, ele diz, está escrito na parábola assim: já sei o que vou fazer, levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e direi a ele assim: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Portanto, pai, faze-me um dos teus trabalhadores. Tá? Jesus, na sua sabedoria, dá essa explicação, abordando nesse versículo as questões da suma importância para a evolução do ser humano, que são o resultado das reflexões que vão acontecendo a partir do despertar da consciência. A consciência desperta vai levar o indivíduo a buscar um caminho mais reto. Ele vai chamar a atenção, Jesus vai chamar a atenção para os mecanismos amorosos do arrependimento, para os mecanismos amorosos da reabilitação da consciência, que se constituem no auto-perdão. Porque o perdão que Jesus recomenda que tenhamos para os inimigos, primeiro a gente vai perdoar a si próprio. Ninguém é culpado de nada, nós somos apenas responsáveis. Isso eu sempre tenho repetido aqui. E a partir desse despertar, este rapaz, no caso cada um de nós, né? O filho pródigo, o filho mais moço, começa por si mesmo a preencher a sua carência. Como a carência foi causada pelo desamor, somente por meio do amor é que ele poderá preenchê-la, né? Vemos que ele pensa em se levantar, portanto, uma atitude de auto-amor. Levantar nas escrituras, subir, levantar, significa sempre crescer, evoluir, se transformar, pois poderia continuar na queda, caído, né? Em um movimento de desamor, ou entrar num mecanismo de autopiedade, quer dizer,
por estar caído, se achando um coitado, por estar assim em um movimento de pseudo-amor. E esse movimento às vezes leva a pessoa para depressão, para síndrome do pânico, a pessoa não consegue se levantar. É preciso que a pessoa, quando reconheça as suas falências, a sua queda, que a pessoa reconheça isso e ele se levante. Então, nós percebemos que o filho pródigo, nesse momento, está pensando sobre a melhor atitude que ele poderia tomar. E criou uma idealização, isto é, exerceu uma ação para criar, para mentalizar, para fazer com que surgisse na sua mente uma ideia nova, uma ideia de nova conquista. A mentalização das ideias, ela acontece no plano das potencialidades, isto é, a ideia só existe enquanto ela é potencial. Potencial quer dizer, você só tem a ideia, não fez nada ainda, não passou para a prática. O ideal a ser realizado, tá só idealizando. Porém, né, ele tem o potencial dentro dele, como todos nós temos o potencial dentro de nós. Nós todos temos grandes forças potenciais na nossa alma, que começa principalmente com a vontade, o desejo, a vontade de construir o bem. Quando a nossa consciência desperta, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tomar ciência da posição da qual nós nos encontramos, na qual nós nos encontramos. E para onde nós queremos ir. Quer dizer, onde que eu estou, da onde que eu vim, para onde que eu quero ir. Por isso que é fundamental que a gente possa idealizar o que fazer, isto é, planejar as nossas ações antes de exercitá-las, né? Isso é muito importante. Quando idealizamos a efetivação de um potencial latente que está guardado em nós e nos esforçamos com a força da vontade para realizá-lo, estamos agindo de conformidade com o essencial em nós mesmos, quer dizer, com um ser espiritual que é a essência. Buscamos nessa atitude o encontro com o potencial divino que está latente em nós. E o outro tema importante que Jesus aborda é o erro do alvo, quer dizer, aquilo que costuma se chamar, na linguagem comum, religiosa, aí, de pecado. Não existe. Pecado vem do latim peccatus. E peccatus em latim quer dizer erro do alvo. A pessoa errou o alvo. Aí trazemos ainda a relação extremamente negativa que essa palavra pecado traz, porque as igrejas resolveram fazer com que a pessoa, você é pecador, você está... E isso rebaixa a criatura. Porque essa interpretação é fruto de uma deturpação que esse termo sofreu ao longo do tempo, especialmente na Idade Média, estando associada a algo que seja abominável, que precisa ser eliminado da nossa vida com muita penitência e com muito sofrimento, o que não é o racional nem é razoável. Nessa perspectiva medieval, o pecado está intimamente ligado à culpa e à punição, por isso deve ser execrado, o que não é modernamente aceitável mais. Na realidade, a concepção cristã original não tem esse peso que hoje vemos nessa palavra. Não é verdade isso. A palavra pecado foi traduzida do original grego amartia, né? Que significa literalmente errar o alvo. É exatamente isso. Pecar significa, portanto, errar o alvo, errar o caminho a ser percorrido. E foi isso que aconteceu com esse rapaz da parábola, né? O filho pródigo. Ele apenas se equivocou em suas ações, mas percebeu a tempo o seu erro, que já havia cometido, quando teve a consciência despertada, quando caiu em si e desejou a reabilitação, desejou retornar o caminho correto, retornar à casa do Pai. É exatamente isso que Deus espera de nós e deseja que façamos, na nossa reabilitação.
O erro faz parte do caminho da vida. Todos nós, o nosso caminho é de tentativas e erros, pois Deus, se Deus não quisesse que nós errássemos, ele nos teria criado perfeitos. E ele assim não fez, porque sabia que era importante para nós sermos criados simples e ignorantes. Tá? Essa aqui é a nossa condição. Com possibilidade de encontrar a perfectibilidade. O aperfeiçoamento vai ser realizado pelas experiências que passamos e pelas quedas e elevações que vamos ter, os erros e os acertos do próprio caminhar da vida. Por isso, vimos no início da parábola que o pai não impediu o filho de caminhar para o caminho que ele queria ir, de fazer o erro. Por quê? Porque ele sabia que mesmo essa escolha acabaria resultando em um bem, porque ele mais cedo ou mais tarde iria se reabilitar do erro, transformando esse erro numa experiência valiosa de aprendizado. Depois disso, Jesus vai chamar a atenção para o fato do filho não se sentir digno. Ele vai dizer, eu não sou digno mais de ser chamado seu filho, então trata-me como um dos teus trabalhadores. Porque ele tinha praticado coisas indignas, indignidade. Esse é um ato de humildade, é o primeiro passo de arrependimento, da reabilitação. Ele não se sente digno de ser filho, mas pode ser um trabalhador. Pode ser, pai, me trata como um dos seus trabalhadores. Né? Lembremos que quando ele tem a consciência despertada, ele se lembra que os trabalhadores do pai dele tinham bastante abundância, viviam na abundância, eram ricos de espiritualidade, e ele voluntariamente havia abandonado, desprezado. É uma reflexão fundamental do processo de mudança, porque somente a abundância de amor pode transformar o desamor que existe em nós no amor verdadeiro, né? Ao pensar em solicitar trabalho ao pai, ele humildemente solicita a reabilitação. E é isso que nós precisamos fazer. Trabalhar com a nossa intimidade para nos reabilitarmos perante a nossa própria consciência, pois que o arrependimento em relação aos erros que nós cometemos, e todos nós cometemos, uns mais, outros menos, uns de um tipo, outros de outro tipo, isso não há que... Quem não comete nenhum engano não está por aqui, não está encarnado aqui. Os santos não encarnam aqui na Terra, os anjos aqui não estão, né? Então, é o primeiro passo para a reabilitação, mas não basta, por isso, por si só, a gente se arrepender. É preciso aprender com esses erros e reparar os erros. Quer dizer, não basta tirar as coisas do lugar e dizer assim, eu tirei do lugar, meu Deus, tem que ir lá colocar de volta, tá? O auto-perdão não constitui-se na anulação do erro. O erro cometido foi cometido, não tem jeito. Tem aquela história do pai que falava com o filho, cada coisa que você fizer errado, eu vou pregar um prego nessa tábua. Quando você pedir perdão e melhorar, eu vou tirar o prego. No final de um certo tempo, o filho vai dizer, pai, você me perdoa de tudo, né? Eu já pedi perdão de tudo. Eu disse, pois é, meu filho, mas olha a tábua está toda cheia de buracos aqui. Quer dizer, agora a gente tem que passar uma lixa aqui, tem que botar a tábua do jeito que ela estava antes. Esse aqui é um problema sério, não adianta só pedir perdão. É preciso arrepender-se, pedir perdão, reconstruir o que foi prejudicado. O auto-perdão é um mecanismo que Deus sempre nos faculta para trabalharmos na reabilitação da nossa própria consciência. E para que haja uma reabilitação verdadeira, é preciso expiar, reparar o mal praticado, isso requer muito trabalho, se constituindo num processo gradativo e demorado. Eu vou pedir ao Carlos para botar aí a nossa imagem do Rembrandt, porque vai lembrar aí a chegada do filho, né? O pai abraçando ele, porque o pai vai perdoa o pai. O pai não tem nunca essa sensação de querer punir o filho, de querer achar que o filho estava errado, não. Ele está sempre com o coração aberto para nos receber.
Esse rapaz, o filho pródigo, né, esse mais jovem, havia desperdiçado os bens que pertenciam ao pai. E agora ele, perante a sua consciência, somente sendo recebido como um trabalhador, ele sente que poderia, trabalhando para o pai, reconstruir os bens perdidos. Esse é o processo da autorreabilitação que propicia a reparação, devolvendo a vida, né, aquilo que nós tiramos. Botar no lugar aquilo que tirou do lugar, né? E levantando-se foi para o pai. Aí agora aí que está a imagem do Rembrandt que eu vou mostrar para vocês agora aí. Levantando-se foi para o pai, quando ele estava longe, viu o pai e moveu-se de íntima compaixão e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Né? Aqui então é um ponto culminante no qual nós vamos começar a nossa palestra da próxima sexta-feira, quando o filho chega para o pai para pedir o perdão. E aí nós vamos começar a discutir a questão ainda do perdão do pai, para depois ver qual foi a atitude que o pai teve com ele, né? E ver depois a atitude do irmão mais velho, que eu comecei já a falar, mas que eu deixei um pouquinho para trás, que eu vou voltar nela, né? Eu estou indo e voltando, propositalmente, para poder fazer com que vocês fiquem com isso bem fixado na mente, reconhecer, para que possam tirar desse estudo, dessa compreensão dessa parábola, tirar os subsídios que são importantes para a nossa vida. Eu agradeço a vocês terem ficado até aqui, né? Peço que vocês vejam depois o vídeo da oração, que vai ser publicado aí, que já está pronto, e deve sair talvez amanhã, né? No dia seguinte, depois dessa apresentação aqui. E eu fico muito feliz de poder estar com vocês aqui. Eu sei que tem muita gente aí conosco, nos assistindo. Eu reconheço a todos, abraço a todos, dou boa noite, eu fico com vocês, digo a vocês que eu sinto muita felicidade de ter essa companhia saudável, bela, desses meus amigos tão queridos. Muito boa noite a todos. Fiquem na paz, que Jesus nos abençoe a todos e que possamos tirar bom proveito desses conhecimentos que estamos colocando aqui. Que assim seja, graças a Deus.